Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade à nossa capa de galão com flor e ponto chevron. Caso você não tenha visto como fazer a parte 1 e a parte 2 da nossa capa, eu deixei os links na descrição desse vídeo. Nessa videoaula, a gente vai fazer o acabamento aqui, que é o biquinho final. Vamos fazer o biquinho da parte de cima e aplicar a nossa flor bela na nossa capa, tá bom? Então, espero que vocês gostem do restante da aula e vamos, então, dar continuidade no nosso trabalho. Prontinho, pessoal! Já deu uma mega adiantada aqui, então. Falei para vocês concluírem aqui o total de 5 carreirinhas com a mesma sequência que eu expliquei para vocês anteriormente, certo? Aqui, pessoal, fica querendo ficar embabadado mesmo, porque realmente a nossa capa ela é um babado. Essa parte aqui, ele realmente é para fazer esse efeito aqui babadinho, tá bom? E agora, quando você estiver finalizando aqui a sua quinta carreira, a gente vai repetir esse primeiro babado agora nessa segunda parte, para poder estar finalizando a nossa capa de galão. Então, aqui eu estou no meu último detalhe, já trabalhei os 8 pontos altos, 3 correntinhas, e está finalizando aqui o 7º ponto, vou fazer o 8º. Sempre, pessoal, é com a mesma repetição que eu expliquei para vocês desde o início, tá bom? Então, aqui, após você concluir os 8 pontos, 3 correntinhas e 8 pontos, você vai pular os 2 últimos e os 2 primeiros. Vai vir direto na terceira correntinha e vai estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai vir no terceiro ponto. Então, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo. E quando chegar no terceiro ponto, você já pode subir com as 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto. E agora, pegando de forma normal, você vai voltar no mesmo ponto de base e vai trabalhar mais 2 pontos altos. Aqui a gente vai fazer o leque, a gente vai repetir o que a gente fez no primeiro bico, agora nessa parte de baixo. Então, aqui você vai fazer 2 correntes, vai voltar no mesmo ponto de base, que é o terceiro ponto dos 8 aqui que a gente tem subindo. E vai fazer os 3 pontos altos aqui, para ficar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no terceiro ponto. Caso na parte de baixo você queira que fique menos babado, você não precisa fazer correntinha. Você vai pular 2 pontos, no terceiro ponto, pegando de forma normal, você vai trabalhar um ponto alto. Se você quiser fazer correntinha e fazer igualzinho a parte de cima, você pode estar fazendo também, tá bom? Então, agora, você vai laçar o fio, vai pular os 2 pontos, vai vir direto no intervalo de 3 correntinhas, e aqui você vai trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, aqui a gente vai repetir o primeiro bico, ficando assim. Aqui, então, pessoal, tudo que a gente fez subindo, a gente vai trabalhar descendo também. Tô tirando o fiozinho preto que tava aqui no chão. E agora, eu vou estar fazendo. Você pode fazer uma correntinha, como eu expliquei pra vocês, ou faz direto. Pula 2 pontos. No terceiro ponto seguinte, você vai trabalhar um ponto alto. Laça o fio, pula 2 pontos. No terceiro ponto seguinte, você vai trabalhar o lequezinho. O lequezinho, ele vai ser de 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos altos, você vai fazer 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Nessa parte de baixo aqui da capa do galão, eu não vou trabalhar correntinha. Nessa parte de cima, como eu queria um babadinho, eu trabalhei igual eu mostrei pra vocês, com a correntinha de separação, tá bom? Aqui, então, agora eu vou direto no intervalo entre um ponto chevron e outro e vou trabalhar um ponto alto. Então, vai ficar assim. Tudo que a gente fez no primeiro detalhe, vamos fazer em todos os outros também. Então, agora, a gente laça o fio, pula os 2 primeiros pontos. Sempre na direção do terceiro ponto subindo, você vai trabalhar um leque. Lembrando que aqui você pode pegar de forma normal, não precisa fazer em apenas uma alcinha, igual eu expliquei para vocês anteriormente. E na parte de baixo, que não precisa ter o babadinho em evidência, eu vou estar fazendo o lequezinho. E após trabalhar o lequezinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, aqui eu não vou fazer correntinha. Eu vou laçar direto, vou pular 2 pontos, no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Laço o fio, pulo 2 pontos, no intervalo de 3 correntinhas,
vou trabalhar o lequezinho, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui. E a gente vai trabalhando essa repetição até chegar no final. Lembrando que na parte de baixo eu não tô fazendo correntinha, mas se você quiser fazer, pode, tá bom? Aqui, então, laço o fio, pulo sempre 2 pontos. No terceiro ponto, trabalho um ponto alto, pulo 2 pontos, no terceiro ponto seguinte, trabalho um leque. Vai dar igualzinho, tudo que você fez no primeiro detalhe de ponto chevron, você vai fazer em todos os outros também. E quando você finalizar o lequezinho aqui, trabalhando os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, entre um ponto chevron a outro, você vai fazer um ponto alto, ficando assim. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, pessoal, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, já tô finalizando a primeira carreira aqui do nosso bico. Aqui eu trabalhei sem correntinha, igual mostrei pra vocês anteriormente, mas caso você queira fazer com, você pode estar fazendo, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar sempre no terceiro ponto daqueles 8 leque, aí você vai pular 2, sempre vai dar no sexto ponto, ponto alto, e sempre no espacinho vai ter um leque. Pra descer, vai ser no terceiro ponto aqui descendo, você vai fazer um ponto alto. E depois aqui, pessoal, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, você vai trabalhar o lequezinho, tá bom? É igualzinho eu ensinei pra vocês no primeiro e no segundo desenho, em todos os outros detalhes de ponto chevron. Agora aqui, então, falta fazer o ponto alto, que sempre a gente trabalha um ponto alto entre um detalhe de ponto chevron a outro. Agora que eu fiz o ponto alto, eu vou vir na terceira correntinha que a gente fez para ser equivalente ao primeiro ponto e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntes do nosso leque, onde a gente vai repetir o leque dentro do leque anterior, só que agora nosso leque terá um ponto picô. Então, eu vou estar subindo com 3 correntes, volto no mesmo intervalinho e trabalho mais 2 pontos altos, completando 3 pontos contando com as 3 correntes iniciais. Trabalho 3 correntinhas. Vou pegar nas 2 alcinhas, vou buscar o fio e vou finalizar o ponto picô com o ponto baixo. Volto no mesmo espacinho e trabalho 3 pontos altos. Quando você finalizar o leque dentro do leque anterior, porém o nosso leque agora ele é feito com ponto picô, ele vai ficar assim. Agora, você vai laçar o fio, vai passar a agulha por debaixo do ponto alto seguinte, vai buscar a laçada, tira as 2 laçadas e tira as últimas 2, fazendo um ponto alto, ficando esse ponto alto em relevo. Lace o fio, vem aqui dentro do próximo intervalo do próximo leque. E aqui a gente vai trabalhar o leque dentro do leque anterior. Só que após a gente trabalhar os 3 pontos altos, você vai fazer 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo para formar um ponto picô. Volta no mesmo espacinho, trabalha 3 pontos altos. Finalizado, o lequezinho vai ficar assim. Lace o fio, passe a agulha por debaixo do ponto alto seguinte e trabalhe um ponto alto, ficando em relevo. E assim a gente vai fazer até chegar no final da carreira. Sempre entre cada um aqui dos nossos leques, a gente vai ter o ponto alto em relevo e dentro de cada um dos leques, o leque com ponto picô. Então, sempre você vai trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes, vai pegar nas 2 alcinhas, vai fechar com ponto baixo. Vai voltar aqui no mesmo espacinho e vai trabalhar, então, mais 3 pontos altos.
E como eu disse anteriormente, entre os nossos leques, vamos sempre ter um ponto em relevo. Então, lace o fio, passe a agulha por debaixo do ponto, busca a laçada, trabalhe o ponto alto em relevo. Como aqui, pessoal, apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui o biquinho de acabamento, sempre trabalhando o lequezinho com ponto picô no meio e ponto alto em relevo, onde eu tinha anteriormente o ponto alto. Então, é só você transformar o ponto alto sempre em um ponto relevo, laçando o fio, passando sempre por debaixo a agulha do ponto alto. Aí, você busca a laçada, tira duas e tira mais duas, finalizando o último ponto. Você pode estar finalizando na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo, ou você vai alongar um pedaço maior de fio e vai estar cortando para poder fazer a finalização disfarçada. Passe o barbante pela frente, vem agora com a agulha do lado avesso para o lado direito, na direção do ponto alto normal, que é o segundo ponto. Aí, você vai estar buscando essa alcinha aqui e vai formar a correntinha. Aí, passe pela frente, vire. Como o último ponto é o ponto em relevo, você vai passar a agulha aqui, ó, do lado avesso para o lado direito, passando na alcinha de trás e por dentro da correntinha do ponto alto. Aí, é só você buscar essa laçadinha pro lado avesso do trabalho, que dessa forma a finalização vai ficar aqui bem disfarçadinha, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai fazer outro detalhe aqui na nossa capa. A gente vai estar fazendo um biquinho aqui nessas alcinhas de correntinhas que a gente tem aqui, onde a gente fez para descer na nossa capa de galão, tá bom? Bom, pessoal, agora que a gente finalizou, então, a parte de baixo, eu vou trabalhar aqui com o barbante que eu fiz, o detalhe do ponto chevron, eu vou trabalhar um biquinho de acabamento nessas alcinhas aqui. Para isso, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou estar prendendo a laçadinha aqui na agulha. E em qualquer uma dessas alcinhas, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Então, você vai passar aqui, ó, na alcinha, vai buscar o fio e vai estar fazendo um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer 3 correntes, vai laçar o fio, vai pegar nas duas alcinhas e vai fazer um ponto alto. Esse vai ser o nosso biquinho de repetição. Você vai estar pulando 2 pontos. No terceiro ponto seguinte, pegando apenas na alcinha aqui, você vai prender com ponto baixo e vai ficar dessa forma. E assim a gente vai fazer por toda a volta, trabalhando 3 correntes, vai laçar o fio, vai pegar nas duas alcinhas e vai trabalhar o ponto alto. Feito o ponto alto, vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto seguinte, você vai trabalhar um ponto baixo, ficando assim. Vou virar aqui para facilitar a visualização de pontos de vocês. Então, sempre a gente vai trabalhar 3 correntes, vai laçar o fio, pega nas duas alcinhas, trabalha um ponto alto. Você vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, você vai prender com ponto baixo. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou fazer assim a volta toda aqui para formar esse detalhe na nossa capa, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada. Vai ficando dessa forma aqui o nosso barradinho, o nosso biquinho aqui de acabamento da parte de cima. E aqui vai dar certinho. Então, eu trabalhei sempre um ponto baixo, fiz 3 correntes, laço o fio, passo aqui nas 2 alcinhas e trabalho um ponto alto. Para finalizar, você pode vir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Ou você vai alongar um pedaço um pouco maior de fio, vai estar cortando e aqui a gente vai trabalhar a finalização disfarçada. Passando o barbante aqui, ó, pra frente, vai vir ao lado do ponto baixo e vai estar buscando essa alcinha. Buscou aqui a alcinha, eu vou apenas esconder essa pontinha aqui, ó. Agora, você vai passar pela frente, o nosso último ponto aqui, ó, é essa alcinha aqui da correntinha, certo? Aqui, então, eu vou dar uma viradinha, vou estar pegando aqui, ó, por dentro dessa alcinha e saindo aqui na correntinha. E agora é só buscar a laçadinha pro lado avesso e embutir a pontinha de linha que ficou, que assim também a gente finaliza um pouco mais disfarçadinho, tá bom? Então, agora que a nossa capa já ficou toda finalizada, você pode estar utilizando ela dessa forma aqui, ou então com aplicação de flor. Para você fazer a flor de aplicação que eu vou estar utilizando aqui é a Flor Bela. O link da aula está disponível para você na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha flor, vou fazer as marcações aqui e volto para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar a colagem, tá bom? Bom, pessoal, já finalizei, então, a Flor Bela, que é a flor de aplicação. Como eu disse para vocês, o link da aula dela está disponível na descrição desse vídeo. Então, com a flor finalizada, a nossa capa de galão, eu trabalhei ela com 10 motivos de ponto chevron, certo? Então, eu dobrei a capa aqui, de forma que ficou 5 biquinhos aqui, certo? Então, aqui, esse terceiro bico é o biquinho do meio da nossa capa. Então, já coloquei a minha flor aqui na posição que eu quero colocar. Eu vou colocar essas 2 pontinhas aqui da flor nesse pedaço onde encontra aqui o amarelo com o rosa. Vou deixar esse pedacinho aqui na parte de baixo e o restante vai ficar aqui na parte de cima. Caso você queira colocar no meio, você pode estar colocando. Eu prefiro colocar ela dessa forma aqui. Para estar ajudando você aqui nessa hora de fazer a colagem, se você tiver uma cola de silicone, você pode estar colando aqui primeiro a sua flor com a cola de silicone e depois você utilizar a técnica de colagem de fio de seda. Ou, se você preferir, você pode costurar na mão. O meu aqui, eu vou estar utilizando uma vela, eu já acendi a minha vela, vou estar utilizando aqui o fio de seda, vou estar pegando 2 pontinhas de fio, tá? Eu gosto de utilizar o branco, mas se você tiver de outra cor, você pode estar utilizando outra cor também. Se você quiser marcar aqui, vai ficar mais fácil para não sair aqui da direção que você tem que colar a sua flor. Eu vou colar todo o meio da minha flor também, tá bom? Então, a gente vai colocar rapidamente no fogo, começou a queimar, você vem e pressiona aqui para tá colando, tá bom? Aqui eu não coloquei as marcações, se você deixar aqui, não vai colar. Você vai colocar rapidamente no fogo, coloca aqui e pressiona para ficar aqui bem coladinho, tá bom? Quanto mais você colar aqui a sua flor, melhor vai ficar o seu acabamento, o seu trabalho. Fazendo essa técnica aqui, pessoal, geralmente não solta. Eu tenho vários trabalhos que eu utilizei essa técnica aqui e nenhuma soltou, tá bom? Não se esqueçam de colar o meio do trabalho. É muito importante você tá colando todo o meio, tá bom? Então, a minha vela tá acesa ali. Eu coloco rapidamente no fogo, venho aqui e pressiono para ficar coladinho. Você tem que pressionar também para não ter o perigo de não colar, tá certo? Então, pessoal, vou colar aqui toda a minha flor, utilizando essa técnica. Lembre-se de colocar apenas onde tem os pontos altos, tá bom? Para não tá mostrando do lado direito do seu trabalho. Então, vou fazer minha colagem aqui e já volto.
Bom, gente, eu já tô finalizando aqui a colagem da minha flor. Eu quero deixar uma dica para vocês. Você pode estar colando também as pétalas aqui da flor para ficar bem certinha. Então, você levanta aqui essa parte, por exemplo, aqui das pétalas, coloca no fogo e queima para ir prendendo ela aqui. Prendeu, você também pode prender o seu picôzinho. Você vem, pressiona aqui para poder ir pregando para ela ficar aqui bem abertinha, tá bom? Que vai ficar um efeito ainda mais bonito aqui o seu trabalho se você fizer a colagem dessa forma também. Então, eu venho, eu coloco apenas um pouquinho, tá? Eu não colo assim bem coladinho aqui as pétalas, porque não tem necessidade. Aí, eu venho, prendo aqui, pressiono para não soltar e vou pregando também a flor. Então, caso você pregue aqui, faça essa colagem sem pressionar e falar, Estefânia, o meu ficou diferente do seu. Então, eu já vim aqui mostrar para vocês também que eu gosto de estar colando as pétalas, essa parte de cima. Essa parte aqui do meio, eu gosto que ela fica assim mais em pezinha, tá bom? Então, eu vou girando aqui o meu trabalho. Já coloquei ele para queimar, venho e pressiono aqui, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou estar finalizando aqui. Voltei antes de finalizar para deixar essa dica a mais para vocês. Bom, pessoal, depois de ter colado, então, toda a nossa florzinha, a nossa capa de galão já ficou finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, eu peço por favor para você deixar aí o seu joinha para ajudar no crescimento do canal. E se puder também, deixe seu comentário. Fiquem todos com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!